A narrativa da campanha aérea durante a Segunda Guerra Mundial gira em torno de enormes formações de bombardeiros, lançando centenas ou milhares de toneladas de bombas no solo abaixo, em um esforço para esmagar o inimigo até a obliteração. Apesar dos melhores esforços das equipes envolvidas, lançar bombas de cerca de 4.572 metros significava que muitas delas não atingiam os alvos pretendidos, o que significa que estavam lutando e morrendo, muitas vezes por nada. Os comandantes militares contornaram isso ao mirarem cidades inteiras, mas quando se tratava de mirar em navios, era quase impossível obter sucesso desta maneira. No entanto, um jovem engenheiro brilhante na Alemanha procurou tirar o controle da bomba do destino e dar à Alemanha uma arma de grande poder e precisão sem precedentes. Esta é a história do naufrágio do encouraçado Roma e o nascimento de armas guiadas com precisão, conhecidas comumente hoje como bombas inteligentes. Bem-vindo ao Wars of the World. Em 31 de outubro de 1922, Benito Mussolini assumiu o poder na Itália, sendo nomeado primeiro-ministro pelo rei Emanuel III, após a chamada Marcha sobre Roma, por milhares de apoiadores do Partido Nacional Fascista de Mussolini. Nos próximos anos, para grande alarme da Europa, que acabara de eliminar um ditador europeu, Mussolini usou seu cargo para instituir leis que reprimiam toda a oposição ao seu governo, tornando-se o líder incontestável do país antes de iniciar sua expansão para fora de sua terra natal. Mussolini tinha grandes ambições que giravam em torno da restauração do Império Romano. Ele imaginou uma Roma do século XX cuja influência se estendia por toda a Europa e África. Mas é claro, isso o colocou em desacordo com os impérios modernos do Reino Unido e da República Francesa, ambos com interesses próprios no mar Mediterrâneo que separa os dois continentes. Imperturbável e acreditando que a Itália tinha um direito divino de se tornar a potência dominante no Mediterrâneo e ao seu redor, menos de um ano depois de assumir o poder, ele ordenou que tropas entrassem na Líbia para reprimir rebeliões de tribos rebeldes opostas à presença italiana no país. Então, mais tarde no mesmo ano, um general italiano que estava tentando intermediar um acordo entre Grécia e Albânia foi morto perto da fronteira disputada. Embora os perpetradores permaneçam não identificados, o fato de ter acontecido em território grego levou Mussolini a culpá-los e ordenar que a Marinha e a Força Aérea italianas bombardeassem a ilha grega de Corfu antes de desembarcar 10.000 tropas. Menos de 5 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, muitos na Europa sentiram que, com Mussolini no poder, já estavam à beira de outro grande conflito europeu. No final das contas, as negociações pela Liga das Nações, a precursora da moderna Organização das Nações Unidas, resultaram em uma resolução que favorecia fortemente a Itália, mesmo que apenas para apaziguar Mussolini e evitar que uma grande guerra europeia eclodisse. Mas, como esse período da história ensinou ao mundo, o apaziguamento apenas torna o agressor mais agressivo. À medida que Mussolini continuava sua expansão para fora, as marinhas britânica e francesa começaram a adaptar seus novos navios de guerra para enfrentar as ameaças italianas, o que apenas encorajou Mussolini a construir navios para contrapor esses novos navios. Uma corrida armamentista estava em andamento, com o prêmio sendo o controle do mar Mediterrâneo. Em 1932, a Marinha Francesa começou a construção de 2 encouraçados rápidos, que foram projetados para contra-atacar a frota de cruzadores pesados da Itália e os novos encouraçados de bolso da classe Deutschland da Alemanha. Apelidados de Dunkirk e Strasbourg, esses 2 navios não apenas superavam os cruzadores de Mussolini em poder de fogo, mas também podiam igualá-los em velocidade, uma vantagem que os cruzadores possuíam anteriormente para escapar de qualquer confronto desfavorável com um encouraçado.
Tendo conhecimento da construção dos 2 couraçados franceses, Mussolini exigiu que a marinha italiana desenvolvesse uma resposta, não apenas em qualidade, mas também em quantidade. E assim, em 1934, os estaleiros italianos começaram a trabalhar em 4 novos couraçados projetados especificamente para combinar com os franceses. No final, apenas 3 dos 4 navios seriam concluídos, começando pelo Litório, que entrou em serviço em 6 de maio de 1940, seguido pelo Vitório Veneto apenas 9 dias depois. O último navio do trio seria concluído com um design modificado em 14 de junho de 1942, momento em que a Itália já estava totalmente envolvida na guerra contra os aliados. Esses navios eram uma ameaça muito real para os aliados, e a Marinha Real enfrentou tanto o Litório quanto o Vitório Veneto várias vezes em batalhas contínuas pelo Mediterrâneo, em particular ao redor do território britânico de Malta. Em 12 de novembro de 1940, ambos os navios estavam no porto de Taranto, quando a Força Aérea da Marinha Real realizou seu espetacular ataque surpresa, usando biplanos Fairey Swordfish, carregando torpedos e bombas em uma tentativa de eliminar a frota de superfície italiana em um único ataque poderoso. Vitório Veneto provou ser um dos poucos navios a escapar ileso, mas Litório não teve tanta sorte, sofrendo 2 acertos de torpedos de 799 kg. O navio de guerra rapidamente encheu-se de água e afundou vários metros antes de repousar no fundo do porto raso. Apesar dos buracos no casco, grande parte da superestrutura e maquinário sobreviveu. E em março do ano seguinte, o navio havia sido reparado e estava de volta à ação. Nos meses seguintes, a enfraquecida marinha italiana lutou batalhas intensas com as crescentes forças navais e aéreas aliadas superiores, e ambos os navios foram repetidamente danificados. Portanto, foi com algum alívio que o terceiro da classe de navios de guerra foi concluído em 1942, com os comandantes navais italianos ansiosos para que o novo navio entrasse em ação e esperançosamente causasse um impacto significativo nos aliados, que agora incluíam um grande número de navios de guerra americanos. O novo navio seria chamado de Roma, em homenagem à capital italiana e lar do antigo império que Mussolini buscava restaurar. Tomando seu lugar como o novo navio principal italiano, Roma e suas 2 irmãs se mudaram de Taranto para o porto de Nápoles em 12 de novembro de 1942, em preparação para atacar as forças aliadas que desembarcavam no norte da África, que estavam se esforçando para finalmente expulsar os italianos e alemães do continente. Esses 3 couraçados representavam o ápice do poder marítimo italiano e eram uma visão impressionante de se contemplar. No entanto, eles também eram um alvo altamente cobiçado por submarinos aliados. Durante o trânsito para sua nova base, eles foram avistados pelo submarino da classe Unidade da Marinha Real, navio de Sua Majestade Unidadebra, que lançou um ataque de torpedos sem sucesso. No entanto, ao relatar a localização e a direção em que os navios de guerra estavam navegando, os aliados agora sabiam que eles estavam em movimento e seu objetivo era óbvio. Enquanto estava ancorado em Nápoles, o porto sofreu um pesado ataque aéreo por bombardeiros americanos, e a relativamente nova Roma sofreu um golpe de uma bomba perfurante de armadura, lançada por um bombardeiro B-17 Flying Fortress. Felizmente para a Roma, a bomba falhou em detonar após o impacto, e em vez disso, sua trajetória lateral a fez passar pelo lado do navio antes de explodir na água. Isso ainda causou danos, e combinado com outra detonação de bomba próxima, a Roma recebeu cerca de 2.350 toneladas de água. Mas assim como o Litório em Taranto, a Roma sobreviveu e os reparos foram rapidamente empreendidos. Roma foi novamente atingida em outro ataque aéreo alguns meses depois, mas sua pesada armadura a protegeu de danos sérios. Estava se tornando óbvio para todos que os 3 navios de guerra, seja no mar ou até mesmo parados no porto, estavam se mostrando muito difíceis de serem destruídos. A Guerra Civil Espanhola, que foi travada entre 1936 e 1939, foi uma espécie de prelúdio do que estava por vir com a Segunda Guerra Mundial. Tanto a Itália quanto a Alemanha enviaram tropas em apoio ao seu aliado, Francisco Franco. Isso permitiu que eles não apenas testassem suas novas armas em combate,
mas também aperfeiçoassem as táticas de uso antes que um grande confronto com a Grã-Bretanha e a França pudesse eclodir. Uma das lições que aprendemos, reforçada pela experiência de combate alemã durante o conflito, era que acertar um navio a partir de um bombardeiro de nível, como um Dornier ou Heinkel, era difícil o suficiente quando o navio não estava se movendo, mas quando estava, o único fator decisivo a favor de um acerto direto era muitas vezes a velha sorte. Mergulhos rasos, bombas pesadas com menor desvio de mira e as mais leves em ataques baixos aliviaram um pouco o problema, mas todos apresentavam desvantagens. E, é claro, a ameaça do número cada vez maior de armas antiaéreas sendo instaladas em navios nunca poderia ser negada. Enquanto isso, de volta à Alemanha nazista, a indústria de aviação de Hitler estava em frenesi para construir aeronaves novas, melhores e mais avançadas para satisfazer a sede de seu líder por dominação militar sobre a Europa e além. Como consequência, os fabricantes estavam sempre à procura de engenheiras talentosas para ajudá-los a desenvolver a próxima arma que pudesse atrair o olhar de Hitler e conceder-lhes um lucrativo contrato de produção. Um desses engenheiros era o Dr. Max Kramer, nascido em Colônia em 8 de setembro de 1903. Na década de 1930, esse engenheiro relativamente jovem já era uma autoridade reconhecida na área de aerodinâmica e superfícies de controle de aeronaves. Foi enquanto Kramer estava trabalhando no Centro Aeroespacial da Alemanha em 1938 que ele foi encarregado de responder a uma pergunta. Uma bomba lançada de uma aeronave em alta altitude poderia ser guiada até um alvo? Foi uma proposta intrigante e que Kramer rapidamente se propôs a responder. Ele sabia que tinha que começar com a própria bomba e então adicionar superfícies de controle aerodinâmico direcionáveis que manteriam a bomba voando para o ponto de mira. Logo, ele começou a desenhar esboços de uma bomba equipada com pequenas asas e uma cauda em forma de caixa, dentro da qual havia spoilers dirigíveis que alterariam a trajetória da bomba, redirecionando o fluxo de ar. No final, Kramer decidiu por 3 conjuntos de sistemas de spoiler de controle aerodinâmico, 2 dos quais controlavam a arma tanto no eixo de arremesso quanto no de guinada, sob o controle do operador na aeronave de lançamento. O terceiro conjunto controlava o eixo de rotação da arma e era automático, sendo controlado por um giroscópio a bordo que mantinha a bomba estável durante seu único voo para a Terra. A arma guiada recebia instruções do operador através de um link de controle de rádio na aeronave de lançamento com o receptor aéreo localizado na cauda. Usando esse link de rádio, o operador poderia instruir a bomba a fazer ajustes em sua trajetória, mantendo-a travada no alvo. Um método de orientação conhecido na linguagem militar moderna como mecanismo de controle de logon seguro, ou comando manual para a linha de visão. Manter a visão de uma bomba caindo rapidamente e guiá-la para um alvo era uma tarefa difícil, mesmo para os aviadores de olhar mais aguçado. E assim, um sinalizador foi incluído na cauda, aumentando sua visibilidade para permitir que os pilotos acompanhassem melhor seu progresso. O sistema de Kramer foi eventualmente incorporado em uma bomba perfurante de armadura PC-1400, que pesava 1.400 kg e vinha sendo usada extensivamente contra vários tipos de navios aliados, incluindo couraçados. A nova arma guiada era conhecida por vários nomes, mas é mais frequentemente referida como Fritz 10. O PC-1400, já com o nome de Fritz, e o X foi adicionado para distingui-lo de seu predecessor não orientado. No início de 1943, a arma estava sendo extensivamente testada por várias aeronaves alemãs. No final, decidiu-se que o Dornier do 217 seria a plataforma de lançamento mais adequada para a nova arma. E os membros da asa de bombardeiros 101, conhecidos na Força Aérea Alemã como os Vikings, começaram a treinar com ele assim que as armas se tornaram disponíveis. Os resultados foram espetaculares. Com o treinamento adequado, um operador habilidoso poderia guiar as bombas para dentro de 15 metros do ponto de mira pelo menos 50% do tempo, enquanto 90% acertavam dentro de um raio de 30 metros. Tais resultados quase garantiam infligir um grande dano em qualquer navio que fosse alvo. Durante esse tempo todo, o bombardeiro estava seguro a 3,5 quilômetros de distância. Agora era hora de testar a arma em combate. E em 21 de julho de 1943, os alemães realizaram o primeiro ataque aéreo da história usando munições guiadas por precisão lançadas do ar.
Nesse momento, as forças aliadas haviam desembarcado na Sicília e estavam lentamente expulsando as forças alemãs e fascistas italianas, auxiliadas em alguns casos pela população local que se opunha veementemente ao regime de Mussolini. Apelidada de Operação Husky, um objetivo principal para as forças britânicas sob o comando do general Bernard Montgomery era a captura do porto de Augusta na costa leste da Sicília, o que conseguiram fazer no dia 13 de julho. Os alemães, portanto, decidiram testar sua nova arma maravilha em combate contra os navios aliados que agora utilizavam o porto. Mas os resultados se mostraram decepcionantes a tal ponto que os aliados nem perceberam que estavam sendo atacados por armas guiadas. No entanto, pouco tempo depois desse ataque, os alemães implantaram uma arma similar chamada Henschel AS-293 contra o destroyer britânico Her Majesty's Ship Egret, afundando com sucesso o navio a noroeste da Espanha. Isso foi guiado até o alvo de maneira semelhante ao Fritz Eggs, também conhecido como FX-1400 ou PC-1400, mas incorporou um motor de foguete para acelerar a bomba à frente da aeronave lançadora, tornando o afundamento do Egret a primeira vez na história em que um míssil antinavio guiado foi usado em combate. Uma desvantagem dessa arma, quando comparada ao Fritz Schecks, era que a ogiva era significativamente menor, pesando apenas 295 kg. Isso significava que, embora fosse eficaz contra pequenos destroyers como cruzadores ou navios mercantes, seria menos eficaz contra couraçados fortemente blindados como o Roma, e, portanto, o desenvolvimento de ambas as armas continuou, com os engenheiros alemães ansiosos para provar seu valor. Mussolini já sonhou com grandes batalhas nas quais seu exército alcançaria vitórias gloriosas e construiria o novo Império Romano do século XX, mas a realidade provou ser tudo menos isso. Suas campanhas contra os britânicos e os gregos foram desastres totais, e em ambas as instâncias, ele teve que ser resgatado pelo exército alemão de Hitler. O exército da Itália estava em estado de pânico, e a base de apoio militar e industrial simplesmente não estava à altura da tensão de lutar em conflitos tão modernos, e com Hitler não mais interessado em lutar contra eles, em vez disso, focando na União Soviética, o norte da África foi perdido e se tornou uma base de onde bombardeiros e navios de guerra aliados podiam ameaçar o sul da Itália, culminando na invasão da Sicília, antes de eventualmente avançar para o próprio continente italiano. Apesar de seus anos de repressão a toda a oposição, no final de julho de 1943, havia aqueles dentro da própria hierarquia fascista italiana pedindo a cabeça de Mussolini. Em 24 de julho de 1943, o Conselho Fascista Superior, que não se reunia desde o início da guerra, convocou Mussolini para uma reunião onde foi informado que eles haviam eleito o rei Emanuel III como comandante em chefe das Forças Armadas italianas. Mussolini estava enfurecido, mas mais estava por vir no dia seguinte. O rei demitiu Mussolini de todas as suas funções e o mandou prender. Ele foi então enviado para a prisão em uma ambulância. Os líderes italianos, especialmente com Pietro Badoglio nomeado novo primeiro-ministro, estavam em uma situação complicada. Badoglio sabia que a Itália não poderia continuar em seu caminho atual contra os aliados sem enfrentar a destruição sob os ataques aéreos aliados e a marcha das tropas aliadas da Sicília para o norte na Península Italiana. Mas, ao mesmo tempo, ele também teve que lidar com milhares de soldados alemães em seu próprio país que se voltariam contra ele se mudassem de lado. Portanto, Badoglio teve que confessar abertamente seu contínuo apoio a Hitler e ao fascismo, mas, ao mesmo tempo, ele entrou em negociações secretas com os aliados para um armistício. Até setembro de 1943, essas negociações incluíam planos para que a maior parte possível da frota italiana navegasse para Malta e se rendesse à estação da Marinha Real lá. No encouraçado Roma, o almirante Carlo Bergamini preparava-se para liderar a frota italiana contra os desembarques aliados em Salerno. No dia 8 de setembro de 1943, foi informado discretamente sobre um armistício acordado, e sua força já estava pronta para zarpar. Bergamini recebeu ordens para levar sua força de 3 navios de guerra, 3 cruzadores e 8 destroyers, e navegá-los até Malta para se render. E assim, logo após a meia-noite, na manhã de 9 de setembro, ele levou a frota para o mar,
deixando para trás a Itália em caos. Como esperado, os alemães não receberam muito bem o fato de seus antigos aliados secretamente mudarem de lado. E também, um número de líderes fascistas italianos estavam furiosos com essa traição, e rapidamente começaram a lutar entre os antigos aliados. Apesar de suas ordens para navegar para Malta, Bergamini decidiu, em vez disso, navegar para o porto italiano de La Maddalena, na Sardenha, onde o rei Emanuel III foi autorizado a estabelecer um governo livre nos termos do armistício com os aliados. Navegando durante a noite, às 6 horas, eles foram acompanhados por mais 3 cruzadores italianos vindos do porto de Gênova, e navegaram ao norte da República da Córcega, antes de virar para o sul em direção à Sardenha. Nas primeiras horas, aviões de guerra aliados avistaram a frota italiana liderada pelo Roma, mas não atacaram, o que Bergamini viu como um bom sinal. Depois de navegar durante a noite, por volta do meio-dia do dia seguinte, Bergamini ordenou que a frota virasse em direção a La Maddalena. Mas menos de 2 horas depois, a terrível notícia chegou de que o porto havia caído nas mãos dos alemães e já não era mais seguro. Bergamini agora não tinha outra escolha senão mudar o curso e levar sua frota para o Mediterrâneo e rumar para Malta. Pouco depois das 1400 horas, os vigias a bordo do navio italiano avistaram um avião bimotor se aproximando da sua posição. Inseguros se eram aliados ou alemães, Bergamini deu ordens para evitar disparar qualquer arma até que pudessem ter certeza, mas os aviões permaneceram fora do alcance de suas armas. As aeronaves gêmeas então começaram a soltar bombas de grande altitude e longe do mar, que caíram muito distante, enviando grandes plumas de água para o ar quando detonaram, mas não representando nenhuma ameaça para os navios italianos. Bergamini e seus oficiais ficaram desconcertados com o ataque, já que as táticas dos aviões atacantes não podiam atingi-los. Interpretaram o ato como um aviso alemão de que, se considerassem desertar para os aliados, seriam afundados. Na verdade, é mais provável que essas fossem bombas Fritz e Chix, bomba de rádio-guia, que por algum motivo falharam em funcionar corretamente. Então, às 15h30, os bombardeiros retornaram, e desta vez não havia como confundi-los. Os vigias identificaram como 6 Dornier do 217 voando a 5.500 metros e relataram que cada um estava carregando uma única bomba grande sob suas asas, encaixada entre seus motores e fuselagens. Como no ataque anterior, Bergamini ficou perplexo com o lançamento de bombas longe dos navios italianos e de alturas que tornavam praticamente impossível atingi-los. No entanto, desta vez os vigias relataram um comportamento estranho das bombas. Em vez de cair diretamente no oceano, elas estavam realmente deslizando em direção a eles, diretamente para eles. A primeira bomba Fritz Chex atingiu o Aston do encouraçado Litório, que recentemente foi renomeado Itália, explodindo a poucos metros de distância na água, danificando o leme e impedindo o navio de conseguir direcionar. Enquanto a tripulação do Itália lutava uma batalha desesperada para retomar o controle de seu navio, o resto da frota italiana estava se esforçando para processar o que havia acontecido. Alguns dos vigias relataram que a bomba aparentemente estava equipada com asas e se movia como se estivesse sob controle, indo direto para a Itália. Curiosamente, o bombardeiro que lançou a arma voou em linha reta e nivelado até que sua arma atingisse a água, em vez de se afastar, como geralmente acontece uma vez que um bombardeiro tenha largado sua carga. Apenas 15 minutos depois, a próxima bomba alemã foi lançada de um Dornier do Brasil SA orbitando, que os canhões italianos eram incapazes de alcançar na gama e altura em que estava operando. O bombardeiro alemão escolheu seu alvo e guiou sua arma até ele. O alvo era Roma. Os pesados 1.408 kg de bomba guiada perfurante de armadura liberaram tanta energia ao cair que, quando atingiu o encouraçado no lado estibordo de popa, perfurou diretamente o convés blindado, desceu por vários convéses antes de penetrar no próprio casco. Lá detonou sob a quilha do navio com um efeito devastador. As salas de caldeiras e a sala de máquinas inundaram com água do mar, desabilitando 2 hélices a bordo, deixando o poderoso navio limitado a apenas 22 km por hora, enquanto curtos circuitos elétricos iniciaram centenas de pequenos incêndios por toda a parte traseira do navio. Incapazes de ajudar com o surgimento de mais aviões alemães, o restante da frota italiana começou a ultrapassar Roma, que perdia energia rapidamente. 7 minutos depois, os alemães lançaram um segundo ataque ao navio de guerra mortalmente ferido.
Às 1:1552, Roma foi atingida por uma segunda bomba, novamente do lado estibordo. Desta vez explodindo dentro da sala de máquinas mais à frente e incendiando o depósito para a torre número 1, que rasgou o casco, causando mais inundações pesadas. Alguns momentos depois, os depósitos de munição da segunda torre explodiram, conseguindo lançar a torre inteira para o céu e destruindo a superestrutura frontal no processo, matando Bergamini, que fora totalmente incapaz de contra-atacar as armas alemãs usadas contra ele. Nos decks superiores, o outrora belo navio era uma bagunça de metal chamuscado e retorcido, envolto em fumaça e chamas, enquanto abaixo, a água estava rapidamente preenchendo todos os espaços em todos os decks. Às 1612 Roma estava em seus estertores de morte e começou a afundar. Primeiro inclinou-se antes de virar e então quebrar em dois, desaparecendo sob as ondas até 1615 levando 1.253 de sua tripulação para um túmulo aquático. A frota italiana navegou, atordoada pela eficiência do ataque alemão que havia aniquilado seu navio almirante antes de ser internada em Malta pelos aliados durante grande parte do resto da guerra. O Fritz Ees, logo após o ataque ao Roma, foi novamente usado em combate contra os aliados, danificando os cruzadores americanos navio dos Estados Unidos Savannah e navio dos Estados Unidos Filadélfia, bem como o cruzador britânico navio de Sua Majestade Uganda e o couraçado navio de Sua Majestade Warspite. Os aliados ficaram compreensivelmente alarmados com esta nova arma alemã, mas descobriram muito rapidamente que ela tinha suas falhas que podiam ser exploradas para negar sua eficácia. O sinal de rádio que comandava a arma, por exemplo, foi encontrado propenso a interferências, tornando-o apenas outra bomba não guiada. Isso significa que não apenas o Fritz Ees ajudou a forjar o primeiro capítulo em armamento inteligente, mas também teve um papel a desempenhar no nascimento da guerra eletrônica, outro componente-chave do conflito moderno. No entanto, de longe, o maior obstáculo para os alemães utilizarem a arma em seu potencial máximo estava no fato de que a aeronave de lançamento tinha que voar em linha reta e nivelada até a bomba atingir o alvo, para permitir que o operador visse o alvo durante a duração do seu voo. A cada dia que passava após o naufrágio do Roma, a Força Aérea Alemã perdia cada vez mais o céu para a aliança dos Estados Democráticos, que podiam enviar ondas de combatentes contra qualquer ataque aéreo alemão. Um bombardeiro voando em linha reta e nivelado, portanto, era uma presa fácil para Mustangs, Hellcats e Spitfires fortemente blindados. Se o Fritz Ees tivesse surgido 2 anos antes, poderia ter feito uma contribuição muito mais significativa para o esforço de guerra alemão. Como está, o afundamento do Roma por essa bomba inteligente precoce simplesmente acendeu a chama para as bombas guiadas por precisão altamente avançadas, extremamente precisas e extraordinariamente letais de hoje. E aí temos a história do encouraçado Roma e o nascimento da bomba inteligente. Por favor, comente abaixo com suas ideias e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.